Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, dia 3 de julho de 2022, com alguns adendos aqui do dia 4. E esse tema aqui, apesar de que se relaciona um pouco com essa temática que eu tenho desenvolvido recentemente, né, que envolve o tema do aborto, mas na realidade não é sobre isso, não é uma coisa que vai um tanto além e que serve para algumas reflexões que podem ajudar a esclarecer assuntos diversos, né, que é essa questão da autonomia corpórea, do que você pode fazer ou deixar de fazer com o seu próprio corpo, e como que a legislação tem muita dificuldade de abordar qualquer coisa nesse sentido. Bom, vamos começar pelo exemplo mais óbvio, né? Um suicida, evidentemente, ele não só não pode ser punido, né, como mesmo a tentativa de suicídio não é punível. Acho que no ordenamento jurídico da maioria dos países do mundo. Não faz sentido você punir alguém porque ela tentou cometer um suicídio. Pode até punir por outros fatores, por exemplo, se nessa tentativa ela gerou algum problema adicional, como por exemplo, a pessoa se jogar na frente de um carro. E o motivo acho que é óbvio, né? Porque se você, considerando que um suicida geralmente está em um estado de sofrimento, você aplicar-lhe uma punição, você só simplesmente vai dar mais motivo ainda para que ele persiga esse ensejo, né? Embora tenha umas sutilezas bastante curiosas, porque muitas vezes tudo que uma pessoa precisa para perder essa sensação de desespero existencial é ter um problema real para ela resolver. Aí pode acontecer de que às vezes você colocando pessoas que têm impulsos suicidas, dando a elas problemas efetivos para serem resolvidos, pode frequentemente às vezes tirar ela dessa pretensão. Porque às vezes é a falta de problemas concretos a serem resolvidos, falta de coisas para fazer que te dão possibilidade de perceber o vazio existencial. E coisas em geral que você faz consigo próprio, por mais deletérias que sejam, são muito difíceis de você legislar a esse respeito. Por exemplo, se a pessoa se autoflagelar, a pessoa vai se faz um monte de corte, assim, mesmo que não seja com intenção suicida, você vai punir a pessoa? Não faz sentido. Não faz sentido você mover um aparato para alguma coisa que tende a querer aumentar ainda mais o impulso dela fazer aquele ato de novo, né? No entanto, veja só, uma coisa é você fazer isso em si próprio, outra coisa é você contar com a ajuda de outra pessoa para fazer isso. E a partir do momento que você envolve outra pessoa, aí sim a legislação, a ordem jurídica pode começar a intervir. Vamos supor, por exemplo, você seja uma pessoa que cometa autoflagelação, você pega lá aquele chicotinho e fica batendo de volta, se martirizando lá. Isso é uma coisa. Agora vamos supor que você queira ser chicoteado. Então, você vai lá, pede para alguém te colocar lá num tronco e te chicotear. Aí, o que acontece se esse hábito se torna-se comum? Você ia gerar um problema social, porque essa pessoa pode acabar ficando muito ferida, pode acabar precisando de tratamento médico, as coisas todas. Só que isso ela contou com a ajuda de uma outra pessoa. Além do fato de que a maioria das pessoas não vai sentir a vontade de fazer isso, o Estado, nesse sentido, pode muito bem intervir e dizer não, você não pode fazer isso, mesmo que ela peça, porque você pode gerar um outro problema. E a gente tem uma série de precedentes aí que já se colocaram. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem de uma maluca que queria ser paraplégica. Sim, ela tinha esse sonho, e ela queria que um médico fizesse uma intervenção nela e cortasse a ligação para ela perder o movimento das pernas. Evidentemente, nenhum médico quis fazer isso, por motivos óbvios. Teve casos de maluco que queria amputar uma perna, na verdade é uma espécie de body art, né? E estava chegando num nível tão extremo de body art que ele queria substituir uma parte da perna por uma parte mecânica lá. Então ele queria que um médico fizesse a amputação. Nenhum médico quis fazer, óbvio. Essas pessoas poderiam até fazer essas coisas em si próprias e seria muito difícil puni-las. Mas contar com a ajuda de outras pessoas, a situação já muda. Aí você poderia legislar no sentido de não, você não pode fazer tal coisa, você não pode chegar a amputar a perna da pessoa, mesmo que seja pedido dela explícito, consentido, mesmo ela gravando um vídeo, fazendo um contrato. Por quê? Porque se você dá esse passo, tende a haver passos seguintes que podem levar a situações mais amplas, e aí você pode estabelecer um critério de contenção. Se você não pode ou não deve punir a pessoa que se autoflagela, ainda assim seria desejável que as pessoas não fizessem isso. Então uma forma de você estabelecer um limite é você passar a punir aquelas que colaborem com essa autoflagelação ou qualquer coisa do tipo, né? Teve uma vez um maluco na Alemanha também que ele queria ser devorado, ele queria que alguém anestesiado, cortasse a carne dele e fosse comendo. Assim. Evidentemente ninguém quis fazer isso e ele começou a estabelecer um culto e a polícia interveio e prendeu uma série de pessoas antes que virasse uma bagunça
Qual que é? E é evidente, né? A gente tem que dar um limite para essas insanidades, né? Mas o ponto que eu quero colocar é que uma coisa é você fazer o que você quiser com o seu próprio corpo. Outra coisa é você contar com a ajuda de uma outra pessoa e isso passa a ser um problema que antes era uma coisa restrita exclusivamente sua, passa a envolver um outro. E a partir do momento que envolve um outro, aí tem espaço de intervenção estatal. É claro que eu estou citando situações bem extremas, né? Existem algumas outras situações que já não são tão claras. Por exemplo, o sujeito, porque afinal é tão grave, mas ele quer lutar com o outro lá e nessa luta ele pode apanhar. Então, não, vamos sair na porrada, fazer um clube da luta, né? E nessa situação pode degringolar. A justiça pode intervir até certo ponto. Sabendo, não faz muito sentido você promover uma intervenção, por exemplo, em pessoas que querem fazer um treino de artes marciais, de repente com luva lá. Ou seja, existe um risco de alguém se machucar, existe risco de até se matar, mas existe um certo grau de razoabilidade que é permissível. Obviamente vai ter limites, ninguém vai permitir um clube da luta com luta até morte, até arrebentar, deixar aleijado. Então, lembremos que houve uma época que os duelos até a morte eram permitidos pelo ordenamento jurídico de vários países, até que eles passaram a ser proibidos. E aí vamos ver. Outra dimensão é uma coisa que tem surgido, eu acho que é mais comum atualmente, volta e meia você vê alguns casos aí. Eu não vou ficar mostrando não, que até são fáceis de achar. Tem uma aí que é a tal de Dragon Lady, alguma coisa parecida. Pessoas que fazem uma transfiguração do corpo tão radical, uns body arts tão escancarados que eles se tornam absolutamente repulsivos. Pessoas que enchem de ponta, fazem umas tatuagens bizarras, corta a língua em duas partes, tem esses casos por aí, né? Evidentemente, num viés mais liberal, é de se compreender que se queira ter um grau de permissividade para coisas que as pessoas fazem com o seu próprio corpo. Mas também passa a ter uma dimensão pública a partir do momento que essa pessoa está vivendo em sociedade. Se fosse assim, com o objetivo de se tornar uma espécie de atração circense, aí nós temos assim até um histórico, né, de situações que a gente já viu aí, que era em circo mesmo, né, que depois sofreram intervenções legais para evitar que se transformasse determinados tipos de condições excepcionais, condições corpóreas, em atrações de shows de aberrações, né? Só que dentro desse círculo isso pode fazer algum sentido. Tem aquele negócio, venha ver o Homem-Dragão, não sei o que, tudo bizarro. Mas a partir do momento que essa pessoa fica em sociedade, está se expondo num dia a dia, ela vai gerando um choque, uma tensão, um incômodo muito grande nas outras pessoas. Via de regra, não tem sido necessário legislar a esse respeito, porque já existe uma malha cultural, uma malha social que já impõe algum tipo de restrição a esse respeito, já impõe algum tipo de contenção, que é o simples fato das pessoas olharem feio e não querem ver aquela porcaria. Vai haver atitudes discriminatórias. O cara vai ver uma pessoa com aparência grotesca, ainda por cima sabendo que é uma pessoa que optou voluntariamente por aquela aparência, ele pode... não, você não vai entrar no meu estabelecimento porque você vai assustar meus outros clientes, alguma coisa nesse sentido. Mas aí você vê, a pessoa não pode fazer qualquer coisa com o próprio corpo, e você não estaria a discriminando de uma forma assim, bastante invasiva, você limitando seu dia de vir. Onde é que fica o limite? Vamos pensar com o desenvolvimento da tecnologia, formas cada vez mais sofisticadas das pessoas fazerem alterações nos seus próprios corpos. A gente já pode prever muitas coisas que podem acontecer quando tivermos cirurgia estética muito avançada, até manipulações genéticas. As pessoas podem fazer intervenções no seu corpo para se modificar. De repente, muita gente vai gostar de ter uma orelha pontuda, igual de elfo, né? De repente, alguém pode colocar uma coisa assim, eu gostaria de ter um olho brilhante, assim, aqui, alguém pode resolver ter dente de vampiro, mas alguém pode querer fazer alterações muito mais bizarras, extremamente muito mais desagradáveis. Como que a gente vai lidar com isso? Vai deixar geral? Vai deixar os verdadeiros shows de horrores se proliferando aí, adoidado na sociedade, até a gente perder a noção do que é uma condição estética, o que é uma condição assim patológica no sentido físico, né? Que a pessoa tem alguma doença que alterou sua aparência. E se isso também não é uma doença psicológica, as pessoas querem fazer intervenções, alterações na própria estrutura corpórea. É curioso que numa época onde tem
tanta coisa está virando doença, né? Tem tantas condições que as pessoas têm, que às vezes recebiam um certo tratamento com uma certa leniência, assim, ou às vezes até uma rigidez, e de repente passam a mudar o tratamento porque passa a ser considerado um tipo de doença que merece tratamento. Essa questão de você fazer aberrações no seu próprio corpo não seria o caso? A gente tem previsto já a questão da vigorexia. O que é vigorexia? São aqueles, geralmente homens, né, que querem fazer intervenções corpóreas para ficar excessivamente fortes ao nível bizarro. Coloca aquelas injeções grotescas para ficar com aquele braço monstruoso. E isso já está gerando há muito tempo preocupação médica, né? Assim como tem, especialmente em parte de mulheres, o problema da anorexia, né, que quer emagrecer demais. Algumas mulheres também têm aquela pretensão de fazer incrementos na sua sensualidade, colocar silicones nos seios cada vez maiores, fazer implantes de silicone às vezes nas nádegas, e tá tendo casos assim bastante curiosos, né, de algumas que estão tentando bater recordes. Tem o caso de uma que está tentando bater o recorde de obesidade, se tornar uma dessas super sizes BBWs, e sem contar aquelas mulheres mais velhas que vão perdendo juventude, vão fazendo cirurgias plásticas para se repuxar. Tudo isso são coisas que podem ser classificadas como novas modalidades de patologias mentais, né? As pessoas que ficam se deformando, às vezes até com o objetivo deliberado de chocar, elas não expressam claramente um problema psicológico interno. Qual é o grau de autonomia sobre o próprio corpo que elas podem ter, ou que deveriam ter, que nós devemos reconhecer antes de promover algum tipo de intervenção? Aí vem a dica simples. Se essa alteração pressupõe o suporte de uma outra pessoa, fica mais fácil legislar. Por exemplo, para eu fazer uma alteração radical na minha estrutura facial, eu preciso de um cirurgião plástico. Se essa alteração não for razoável do ponto de vista médico, de um ponto de vista estético, precisa corrigir lá uma cicatriz, ou apenas a melhorar a aparência, mas se for discutível que tipo de aparência a pessoa quer ter, o fato de envolver uma terceira pessoa pode dar margem à devida intervenção legal para você impedir determinadas coisas. Isso é bastante razoável. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia, e se cada vez menos for necessário que outras pessoas intervenham? O que eu espero deixar claro é que, evidentemente, haverá limites para qualquer coisa. Inclusive para o que você pode fazer com o seu próprio corpo, mesmo de uma forma totalmente autônoma, dependendo do modo como isso for afetar a sociedade em geral. Bom, aí nós temos aquela discussão, mas então que grau de liberdade individual nós podemos realmente dar e qual grau de tolerância que tais liberdades podem se relacionar com o ambiente que te cerca em si, né? Alguns limites são evidentes. Por exemplo, se tivesse métodos muito sofisticados de cirurgia plástica, fazer uma cirurgia para ficar exatamente igual a uma outra pessoa. Isso aí você poderia estabelecer aí um critério de direito de imagem. Existe uma pessoa que tem aquela aparência original e ela pode não querer que você tenha a cara dela. Existem o caso dos sósias, né? Pessoas que são praticamente indistinguíveis. Mas isso aí é uma condição natural, veio com você. Então você tem uma certa autonomia de geração natural. É diferente de você fazer uma intervenção para assumir uma outra aparência. Mas, de qualquer modo, independente de haver mecanismos legais ou não, quando você tem uma estrutura cultural mais ou menos coesa e mais ou menos, assim, que se diga que tem uma certa âncora mais tradicional, ela já tem um mecanismo de regulação social espontâneo que tende a inibir essas práticas. Daí que você vê o problema de quanto mais você enfraquece a teia sociocultural, aquela teia de tradições, mais se torna necessário você estabelecer parâmetros de intervenção estatal. Eu vou citar um exemplo muito claro. Apesar de ser absolutamente universal a separação de banheiros por sexo, você pode ver, nunca precisou de legislação para isso. Você não precisa ler, homens só podem frequentar os banheiros que forem direcionados ao público masculino. Não, isso é espontâneo, é uma coisa que se dá na sociedade de forma totalmente espontânea e que é universalmente respeitada até que se começou a colocar essa discussão de que a pessoa tem o direito de se considerar uma outra coisa, e isso dá a ela o direito de usar um banheiro do sexo diferente do dela. Apesar da divisão por sexo ser física, isso é a divisão é física, a divisão não é de gênero, não é de seu estado psicológico, é física. Mas o indivíduo tem uma alteração psicológica e essa alteração psicológica acha que lhe dá direito de inverter a sua condição física. E aí
já passa a ter que meter legislação em cima, porque você enfraqueceu a teia cultural num nível que as pessoas passaram a ser mais permissivas, coisa que antigamente ninguém toleraria. Há um tempo atrás ninguém toleraria um trans chegar e usar um banheiro de gênero, mas agora já começa a ter um enfraquecimento das tradições culturais que começa a ser mais permissivas com isso, mas isso gera ainda um outro problema. E aí o que vai acontecer? Vai ter que ter intervenção legal. Veja, e acho que isso é a principal lição que nos coloca. Não tem como você não ter algum grau de intervenção coletiva em cima de determinados tipos de condutas. A diferença, isso vai ser mais espontâneo, vai ser feito de uma forma mais socialmente estabelecida no nível cultural e tradicional, ou se isso vai ser por mecanismos legais artificiais que, na realidade, são mais complicados, mais custosos e menos eficientes. E se acha que a ideia de simplesmente colocar um banheiro neutro vai resolver, apesar de ser a posição mais, evidentemente, mais sensata, que todo mundo pensa nisso, mas pense duas vezes, porque a gente sabe muito bem que a tendência aí é a geração infinita de identidades de gêneros. Então você simplesmente pode colocar um banheiro lá neutro, mas vai dizer que o banheiro não atende a mulher trans da mesma forma que atende o homem trans. Então teria que ter um para cada um, e tem as outras condições, e vão se criando subgêneros, subidentidades novas, condições cada vez mais exóticas, e se você deixar, daqui a pouco está defendendo vários tipos de banheiros intermediários. Assim. Então, não pense que isso vai ter uma solução, porque não vai. Porque a ideia disso aí não é resolver nada, é criar problemas. Há uma inevitável tensão entre essa dimensão individual e essa dimensão coletiva, quando o individual quer se contrapor com o coletivo. Né? Não é que essa tensão é exatamente necessária, embora sempre existam algumas divergências, algumas atitudes individuais que não se sentem bem inseridas no contexto nos quais elas estão. Isso, aliás, é a marca de desenvolvimento da humanidade. São essas movimentações que, em algum momento, conseguem adeptos ou até conseguir alterar a ordem coletiva e se estabelecer uma nova ordem. Isso é normal. E o que nós estamos vendo, possivelmente, são períodos de transições, mas períodos também bastante problemáticos. Pode gerar uma série de outros problemas, aliás, já está gerando, né? Mas, assim, vamos voltar essa discussão a um tema anterior para ligar com mais essa temática do aborto. Como é que você coloca essa questão já na questão da autonomia sobre o próprio corpo, na questão do aborto em relação a mulher que tem que ter o direito de abortar? Você vê que isso aí tem uma sutileza bem mais complicada. E eu não vou nem entrar no ponto de que o feto, de uma certa forma, é um outro corpo, com outro DNA, até porque está simbioticamente ligado, então tem essa singularidade, né, que torna a gestação um fenômeno único, difícil de você comparar com outras coisas. Mas veja só, qualquer mulher que promoveu uma ação no sentido de provocar o próprio aborto, sozinha, ela está num nível de autonomia individual que, ainda que tenha essa problemática de envolver um outro ser humano, ainda está num nível mais restrito de individualidade. E se você for observar, apesar de haver uma previsão legal, especialmente no Brasil, que pode até punir essas mulheres, primeiro elas teriam que ser detectadas. Elas só vão ser detectadas quando ela entra na dimensão coletiva, ou seja, quando ela vai parar no hospital devido a uma decorrência desse procedimento. E mesmo assim, eu duvido se achar casos de mulheres que foram de fato presas, condenadas por causa de ter promovido um aborto espontâneo. Vai ser muito difícil. Eu sei de alguns casos, mas foi intervenção da própria família. A própria família correu atrás para punir essa moça. E também sei de um caso que uma iniciativa pessoal, não sei se de um delegado, de um agente dele local, que fez questão de ele pessoalmente agir nesse sentido. E mesmo assim não foi muito longe, não gerou condenação. Ou seja, não tem essa de mulher sendo presa por provocar aborto, não. Mas você pode criminalizar aqueles que intervêm a esse respeito. A pessoa, por exemplo, que vende um determinado medicamento, que sabe que vai ser utilizado para aquela finalidade sem a licença, ou alguém que faz um procedimento de intervenção numa clínica de aborto clandestina. O que, na verdade, até isso foi eliminado porque o STF meio que já liberou, ou seja, já tem uma jurisprudência onde um caso de pessoas de uma clínica clandestina de aborto que fizeram intervenção, essas pessoas foram processadas e eles liberaram. Então, de certa forma, as pessoas não, os médicos, entre aspas, os aborteiros de clínicas clandestinas já não são mais condenáveis na ordem jurídica brasileira graças ao STF. Isso para quem não saiba. Mas ainda assim, veja só, o simples fato de você entrar na seara coletiva, principalmente quando você entra na seara pública, muda a característica do problema. Porque deixa de ser uma simples questão de intervenção, autonomia sobre o próprio corpo, para ser uma coisa que envolve outros. E aí a situação complica.
E aí tem os níveis de complexidade também, né? Porque como a maioria da população é contrária ao aborto, pode acontecer de ter médicos qualificados que podem até fazer um aborto legal, e ele é legal, objeção de consciência. Então tem uma série de problemas envolvidos aí, né? Que a gente tem que... Mas o importante é deixar claro que quando você sai da seara individual para a seara coletiva, não tem como você não envolver uma estrutura sociocultural e uma estrutura legal. A estrutura legal vai intervir, vai regular de determinada forma, como, aliás, regula até mesmo nos países mais liberais do mundo. Acabei de dar uma resposta aqui num comentário, onde tem pessoas que ainda duvidam que o aborto incondicional sem limite é extremamente raro. Pode observar, procurar listas, tem pouquíssimos locais do mundo que chegam a dizer que de fato existe aborto on demand, né, o aborto incondicional, como chama, você só querer, sem limite gestacional. E mesmo nesse que ainda geralmente tem umas notinhas, tem que ser acima de tal idade, abaixo de tal idade, não sei o que lá, tem uma questão. E mesmo os países onde são muito liberais, quando as mulheres começam, existem alguns casos de mulheres que começam a abortar em série, né, existem estruturas legais que tentam coibir, nem que seja na forma do diálogo, não, você tem que parar com isso, toma mais cuidado, leva o anticoncepcional aqui, até que vai havendo uma certa pressão psicológica no sentido de desencorajar a prática. Porque afinal tem doido para tudo, então tem mulher que gosta de ficar abortando um atrás do outro. Sabe muito bem disso. Então isso exige um problema, mas a questão toda é essa. Uma coisa é você estar na esfera puramente individual, agindo sobre si próprio, até causando dano sobre você, onde é complicado você haver uma intervenção legal, uma intervenção externa. Mas a partir do momento que você envolve diretamente outras partes, passa a ser um problema coletivo. E é isso que às vezes falha muito nessa discussão, não só a questão do aborto, a questão da eutanásia, essa questão de você fazer o suicídio, todas essas coisas envolvidas aí, tem essa questão da dimensão da relação com o outro. E a partir daí, a partir do momento que você sai da esfera da individualidade, passa a ser um problema coletivo. O que inclusive leva ao caso da eutanásia, né? De uma certa forma, a eutanásia é como se fosse uma espécie de suicídio do outro, né? Você pressupõe que aquela pessoa não tem uma perspectiva de vida relevante, que em muitos casos é verdade, incontestável, em outros nem tanto, e então se propõe essa ideia de você, de certa forma, abreviar seu sofrimento, bem como também aliviar a carga dos que estão vivos, você tem que ficar mantendo aquela condição ali, né? Já tem surgido a ideia do suicídio assistido para pessoas que têm condições terminais, mas que ainda estão despertas e que querem morrer. Tem alguns países que já têm essa discussão. Mas essa discussão sempre vai ser problemática devido a essa questão da intervenção de um outro em uma coisa que originalmente, se dependesse só da própria pessoa, seria menos problemática. Eu sou o Marcos Valério XR, em 3 de julho de 2022. Obrigado pela atenção e desculpe o escurecimento súbito aí do final de tarde.